E hoje vim falar de ressonância harmônica. Se você é ressonante ou está pesquisando sobre ressonância harmônica, este vídeo é para você. Vim dar o meu relato, o meu depoimento da quarta onda. Estou fazendo um ano e pouquinho já com a ressonância harmônica e vim contar tudo aqui para você nesse depoimento de tudo que eu já passei nessa ressonância harmônica. Então fica ligadinho aqui no vídeo até o final. Quem sabe eu posso te ajudar aí a decidir se faz ou não faz a ressonância harmônica, ou se continua, ou se para, ou se começa sim a fazer essa ferramenta maravilhosa, que para mim é maravilhosa e eu desejo o mesmo para você. Bem, eu não falo em nome do Hélio Couto, do nosso professor Hélio Couto, né? Eu só venho aqui, eu não explico muito sobre a ferramenta, apesar de que eu tenho aqui uma playlist onde eu falo muito de muitos relatos, né? Catarses, insights que eu tive e te dou dicas também, né? Para seguir e ter resultados com essa ferramenta. Mas eu não falo em nome dele, quero deixar bem claro aqui que para você saber mais sobre ressonância harmônica, o que é a ferramenta, você tem que sim estudar muito as palestras, né? Eu tenho até um vídeo aqui que eu ensino você a pedir a ressonância harmônica. Tem um outro vídeo aqui que eu ensino, né, ao meu ver, ao meu modo, o que eu entendi sobre ressonância harmônica. Então, se você está curioso e quer saber mais sobre ressonância harmônica, clica aqui embaixo, tem uma playlist com todos os vídeos para você de um ano de ressonância harmônica. Bem, o que mudou em minha vida em um ano, gente? Aconteceu tanta coisa em um ano que vai ser até difícil falar tudo para vocês aqui em um vídeo só. Então, vou tentar resumir aqui para vocês, né? De como eu comecei lá atrás e como eu estou hoje. Bem, quando eu pedi a primeira onda, eu estava estudando, né, sobre a ressonância e fiz o pedido da primeira onda, gente. Eu tinha quebrado um negócio, né? Eu tinha um salão de beleza que não estava dando mais certo e eu já via há um ano, né? Antes disso, né? No ano de 2020 e 2021, eu sofri bastante, apesar de que a pandemia também contribuiu um pouco, mas eu creio que isso não foi o agravante. A pandemia não foi. Realmente, eu que já estava num processo assim muito ruim da minha vida, né, de cocriações ruins, né, financeiramente, amorosamente. Eu havia me separado, né, eu tinha um casamento, estava separada, o meu negócio quebrou, realmente eu estava num inferno astral. Mas eu já estava estudando sobre a ressonância harmônica, eu já estava estudando sobre alguns livros de expansão de consciência, então eu sabia plenamente que quem tinha criado tudo aquilo, né, era euzinha, né, e só euzinha aqui para poder reverter essa situação. Então eu comecei a assistir o Hélio Couto, né, a aprender sobre ressonância harmônica e muitas coisas foram melhorando na minha vida financeira. E quando eu comecei a estudar realmente a ressonância harmônica, eu entendi que essa ferramenta maravilhosa vinha assim para agregar e muito na minha vida. Então, depois que eu comecei a escutar a primeira onda, gente, né, a colocar o áudio aí que ele manda o link pra gente, a minha mente parece que abriu assim a visão. Eu estava muito preguiçosa em relação ao trabalho, eu comecei a ter mais ânimo, né? Eu comecei a realmente querer trabalhar para poder sair daquela situação. Antes daquilo, eu estava rejeitando os trabalhos, eu estava com muita preguiça, eu passava o dia inteiro com sono, era o meu corpo, né, me auto-sabotando. Mas com a ressonância, eu comecei a perceber que eu própria estava criando toda aquela dificuldade, então eu tinha que reverter o quadro. Então eu passei a trabalhar mais, eu comecei a trabalhar com mais ânimo, com alegria, coisa que eu não estava tendo. Aí foram surgindo empregos, né? Eu consegui um trabalho como consultora de vendas logo no início, né? Comecei a ter mais amizades, influentes, enfim, minha vida foi melhorando a cada dia. Mas eu estava numa casa, né? Porque
foi quando, antes um pouco de eu pegar a primeira onda, eu tinha quebrado, como eu falei para vocês, o meu negócio, eu tinha um salão de beleza, eu fechei tudo e fui morar numa casa, no fundo da casa dos meus pais, uma casa bem precária, uma casa assim que eu pensei assim, eu vou para lá para aliviar, né? Porque eu morava de aluguel, então eu estava numa situação crítica, né? Porque eu pagava aluguel e o meu negócio tinha quebrado, então eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel na época. Então eu voltei para casa dos meus pais, só que eu fui para essa casinha que estava bem precária. Eu dei uma arrumadinha nela mais ou menos só para ficar habitável e entrei do jeito que estava. Eu vou ver se tem até um vídeo aqui ou uma foto para mostrar para vocês quando eu peguei a casa, tá? E nessa casa, gente, era bem difícil morar nela, né? Como eu falei, bem precária. Eu não tive condições de dar uma bela reforma para poder morar. Então, a casa não tinha um telhadinho na frente, batia muito sol de frente e de fundo. Então, quando era calor, era calor de verdade. E quando era frio também de verdade. Eu fiquei 1 ano nessa casa. Só que eu notei, gente, que é assim. Quando, pelo menos comigo, tá, gente? Eu notei que quando eu comecei a trabalhar, as coisas começaram a melhorar, eu me acomodei. Porque, assim, é a famosa zona de conforto, né? Aí eu comecei a me acomodar, tava tudo bem, eu estava com dinheiro, eu estava vivendo bem, saindo, conhecendo as pessoas, a minha mente estava tranquila, né? O meu corpo estava, assim, saudável, então estava tudo bem na minha vida, vamos dizer assim. Lógico, o que me incomodava era a casa, mas como foi inverno, o inverno eu aguentei bem naquela casa, sabe? O inverno eu aguentei bem, porque o frio a gente dá um jeito, põe aquecedor, faz alguma coisa, né? Mas continuei. Aí saí do meu trabalho, né? Tinha um trabalho de consultora que me pagava muito bem, mas acabei saindo desse trabalho. Aí a consciência voltou a bater, gente. E me veio a seguinte consciência assim: você se acomodou, né? E agora, o que você vai fazer? Aí foi aonde eu pedi a quarta onda, né? Eu demorei um pouco entre a terceira e a quarta. E eu decidi o seguinte, né? Já estava me dando assim aquela vontade de sair daquela casa, embora eu não tivesse condições de pagar um aluguel naquele momento, mas eu pensei o seguinte: eu vou conversar com a minha centelha divina e se eu sentir que é realmente para eu sair daqui, mesmo sem condições, eu vou fazer. Eu vou. Aí comecei, né, a meditar, a falar, a ter os insights e realmente eu decidi alugar um apartamento e sair dali, porque, gente, o calor que eu passava naquela casa era insuportável. Na parte da tarde, assim, o sol batia, mas arrebentava mesmo. Aqui a minha cidade é muito, muito quente. Aí eu lembro que na parte da tarde, assim, eu deitava no chão de tão calor que era, que eu não conseguia nem ficar em pé dentro da casa, que eu não respirava. Aí eu falei, não, agora é hora mesmo, eu tô muito acomodada. E eu cheguei à seguinte conclusão, que a gente só dá um pulo, a gente só avança, a gente só sobe de nível, tá? Quando algo aperta o seu calo, sabe? Quando a situação tá bem ruim, tá uma coisa assim lastimável, aí você não tem para onde correr, aí você vai e dá um pulo, e dá um salto. O famoso salto quântico. Então, eu cheguei à seguinte conclusão, minha gente. Se o negócio tá ruim, não se desespere, porque agora é a hora de dar o pulo do gato, de sair, de tomar coragem e de fazer acontecer. Então, quando surgiu a oportunidade de mudar, de pegar um apartamento, eu peguei, sem condições nenhumas. Aqui embaixo, vou deixar para você na descrição, um vídeo onde eu conto como eu consegui alugar um apartamento com a ajuda da minha centelha divina, com a ajuda do Ho'oponopono mágico, porque eu tinha também uma trava um pouco sobre o Ho'oponopono mágico, né, 108 repetições, eu achava cansativo, eu achava isso, aquilo,
E sabendo, né, sobre a ressonância harmônica, tudo que eu estudo, eu comecei a acessar a consciência da Beth Russo para que ela me ajudasse. E, né, a Beth maravilhosa aí, e deu certo, gente. Eu consegui fazer as práticas, eu consegui alugar o apartamento dos meus sonhos. Vou deixar a foto aqui para vocês do apartamento dos meus sonhos. Por quê? Porque eu entendi que a zona de conforto, às vezes, né, pega a gente aí. Eu não sei se você está passando por isso, né, ou está passando por alguma dificuldade como eu passei. Mas, enfim, a ressonância harmônica, ela só vem para agregar, gente. Ela vem para abrir a sua mente e falar assim: opa, é você que está criando isso, é você que está na zona de conforto, é você que tem que mover as energias e sair daí. Não espere acontecer, siga as orientações da sua centelha e vai para cima. E foi isso que eu fiz, gente. Hoje eu estou vivendo muito bem, e depois de tudo isso até arrumei outro trabalho, né? Olha só, gente, foi incrível. Faltava 2 dias para eu mudar pro meu apartamento e eu recebi uma proposta de trabalho. Como eu falei, eu não tinha condições de pagar o aluguel porque eu estava sem trabalho, e mesmo assim eu aluguei o apartamento porque minha centelha falou que era para alugar. E eu aluguei o apartamento, gente, e em 2 dias apareceu uma proposta de trabalho para mim e hoje estou empregada trabalhando, né, e pagando meu aluguel maravilhosamente. Então eu confiei de olhos fechados na minha centelha e fui e saí da minha zona de conforto, porque lá eu estava acomodada. Mas a hora que o calor apertou, a hora que a situação apertou, eu falei: não, não dá, eu não posso mais ficar esperando cair do céu, eu tenho que fazer alguma coisa. Foi aonde eu movi essas energias boas junto com a minha centelha divina e consegui, né, alugar. Até eu brinco no outro vídeo falando casa, carro e apartamento. Só que ainda falta o meu carro, ainda vou manifestar meu carro, que em breve manifestarei. Mas o que mais me preocupava, o que mais eu queria de verdade era um apartamento. Então foi por isso que eu trabalhei, né, e movi as energias para poder melhorar a minha vida em questão da moradia. E agora eu vou partir para o carro, né? Em breve estarei contando aqui para vocês a minha criação de um carro maravilhoso dos meus sonhos. Eu espero de coração que eu tenha agradado vocês, que eu tenha contado, né, que vocês tenham se identificado aí com alguma história de vocês, porque eu sei que nós todos estamos interligados, então às vezes a história de um é a história do outro, às vezes a gente identifica com uma pessoa, identifica com a outra, e para isso é que estamos aqui. E mais, apresento a vocês a minha mentoria Mente Sã. Se você quer curar a sua mente e o seu corpinho, como eu já fiz e muito, aqui no meu canal eu tenho vários vídeos para você dessa playlist Mente Sã. Se você quiser ser o meu mentorando, eu vou deixar tudo aqui para vocês na descrição. E curta esse vídeo, compartilha aí com mais ressonantes e nos grupos. Eu sei que tem muitos grupos aí de ressonantes, para que vocês entendam, né, que estamos todos interligados, gente. A gente pode acessar a informação que a gente quiser, tá bom? Beijos abençoados e até o próximo vídeo. Tchau!